Olá, olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele, glória a Deus. Hoje, dia 27 de junho, mais um café com palavra, mais uma palavra do céu para o nosso coração. Nosso devocional de hoje tem como título, Viva em Paz. Como sempre, nos finais de semanas, quando começa sábado, domingo e segunda, voltamos para o livro de Salmos. E hoje chegamos no Salmo de número 70. Bom dia, irmã Lília, a paz do Senhor Jesus. O Salmo 70 é um salmo bem pequenininho. É um salmo só de 5 versículos, mas é um salmo profundo, de ensino prático para a nossa vida. Traz algumas aplicações práticas para a nossa vida. É um salmo de Davi. Acredita-se que Davi fez esse salmo como para lembrar do tempo das aflições dele, é tanto que o subtítulo do salmo, do cabeçalho, é Em Memória, porque Davi faz esse salmo para lembrar dos tempos que ele passou em perseguição, em guerras com os filisteus, em lutas, e em tudo o Senhor esteve com ele. Perseguição do próprio filho, perseguição de alguns do próprio império, e tudo isso Davi sofreu, mas Davi reconhecia que o Senhor era o seu auxílio, o seu socorro, é aquele socorro presente na hora da tribulação. E ele começa o salmo dizendo: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Ele está numa aflição rápida, numa aflição que precisa de um socorro rápido do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse salmo, que ele nos mostra, é a urgência de Davi e a humildade ao pedir ao Senhor. Ele diz: apressa-te em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. A gente vê tanto a urgência que Davi estava passando ali naquele momento, com a humildade ao pedir. Nós, muitas vezes, temos lutas, problemas, adversidades que são urgentes. Tem coisas que a gente está ali precisando do auxílio do Senhor imediatamente. Às vezes, uma circunstância difícil, um acidente, alguma coisa, uma febre alta, algo que a gente está passando, que precisa da urgência, do cuidado e da atenção de Deus. Aí, Davi nos ensina com esse salmo, que esse salmo pode ser a nossa oração nos nossos momentos de urgência. E nós devemos orar com humildade. Segunda coisa que nós aprendemos nesse salmo com Davi é que ele pede justiça contra os adversários. Não é errado nós pedirmos ao Senhor justiça. A gente não pode pedir mal para as pessoas. O Senhor faz mal para isso. Não, isso aí é oração feiticeira. Mas pedir ao Senhor justiça, porque Ele é o justo juiz. Ele não vai pender nem para um lado nem para o outro. Ele nem vai ser favorável a você se você estiver errado, e nem vai ser favorável ao seu inimigo. Ele é o justo juiz. Ele sempre vai agir com justiça. A terceira coisa que nós aprendemos nesse salmo é fé e celebração. Davi emprega fé em todo o seu pedido, em toda a sua declaração durante o salmo, e no final ele termina celebrando. Nós sempre devemos celebrar ao Senhor. Nós vimos que quando a primeira leva do povo de Israel chegou lá em Jerusalém, sob a direção de Zorobabel e Jesua, a primeira coisa que eles fazem é celebrar ao Senhor com grande alegria. Quando começa a cavar o alicerce novamente, o povo se alegra tanto que dava para ouvir nas nações vizinhas o grito de celebração daquele povo. Então a gente deve celebrar ao Senhor, porque Ele é o nosso auxílio e Ele é a nossa vitória. E as aplicações desse salmo, para a gente aplicar para a nossa vida, primeiro o Senhor é o nosso socorro em meio às crises. Quando Davi clama e diz: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Apressa-te, Senhor. Reflete o imediatismo do sofrimento atual. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias em que pessoas sofrem de ansiedade, de Barnô e de tantas outras doenças que precisam do cuidado do Senhor. Pedro, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então esse salmo nos ensina isso, que nesses momentos de crises emocionais,
emocionais, nesses momentos de crises de ansiedade, de crises de não saber o que fazer, você pode usar esse salmo como um desabafo diante do Senhor. Quando as pressões do tempo, pressões profissionais ou emocionais forem insuportáveis, você pode dizer, como disse Davi: preza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que se demandam a minha vida, os que se comprazem em ver o meu mal, Senhor. Retrocedam por causa da sua ignomia, os que dizem: bem feito, tomara que não dê certo. Davi diz isso no Salmo. Tem gente torcendo contra a gente. A gente pensa que não, mas existe. Então esse Salmo pode ser a nossa oração nesses momentos. Segunda aplicação que eu faço desse Salmo para a nossa vida é: o Senhor é aquele que nos dá proteção contra a inveja, contra falatórios, contra calúnias, contra difamações. O Senhor é a nossa proteção. O Salmo 3, o versículo 3 diz isso: o Senhor, sejam envergonhados, sejam cobertos de vexame aqueles que tentam contra a minha vida, os que se comprazem no meu mal, Senhor, que eles sejam cobertos de ignomia. Davi expressa isso claramente. E ainda no versículo 3 ele diz: Senhor, retrocedam aqueles que dizem: bem feito, tomara que não dê certo. Davi clama, dizendo que eles retrocedam. Então, esse salmo pode ser facilmente aplicado quando as pessoas usarem contra você a malícia, fofocas, quando estiverem torcendo pelo seu fracasso, e inclusive isso nos ambientes digitais. Você sabia que nos ambientes digitais tem muito isso? A gente está aqui fazendo uma live dessa, pregando a palavra de Deus, enquanto tem pessoas observando para dizer o que não deu, o que está errado, o que está feio, ou se você falou alguma coisa, alguma palavra que não estava dentro ortograficamente correta, e tudo isso eles ficam observando. Então, do mesmo jeito que tem na vida normal, cotidiana, ao nosso redor, tem também no ambiente digital. E esse salmo é um salmo que nos ensina a fazer a oração certa para que o Senhor nos livre dessas coisas. E o último ponto, a última aplicação que eu faço dentro desse pequeno Salmo 70 é o antídoto contra o orgulho e a autossuficiência. Esse salmo também é isso. Ele é um antídoto contra o nosso orgulho. Davi faz a gente se lembrar que nós somos pequenos. Davi diz no versículo 5: eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Davi reconhece a sua pequenez. Davi reconhece que ele era rei, irmãos. Ele tinha todo um reino aos seus pés. Mas ele reconhece a sua pequenez. Ele diz: eu sou pobre e necessitado. Semelhante ao Salmo 40. Se você vê esses 5 versículos, são os 3 últimos versículos do Salmo 40. É Davi nos lembrando 2 vezes que nós somos pobres e necessitados. Mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso auxílio. Ele diz: eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em socorrer-me, em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador, o meu Senhor. Então não te detenhas. Davi reconhece que ele é pequeno diante da grandeza de Deus. Então esse salmo serve para nos lembrar de desacelerar, de nos lembrar dos nossos limites humanos, que por mais que nós tentemos, que nós façamos, nós não temos poder em nós mesmos para nada. Nós não temos condições de resolver nada se o Senhor não estiver conosco. Nós não podemos resolver sozinhos se o Senhor não pelejar por nós. E a última aplicação que eu faço desse salmo é foco na gratidão em meio ao caos. Nós precisamos lembrar de agradecer ao Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio às doenças. Agradecer ao Senhor. Isso nos ensina a não focar nos problemas, mas a manter uma mentalidade de esperança e de louvor, mesmo quando as coisas não estão bem. Davi termina louvando a Deus. Ele reconhece: sou pobre e necessitado.
mas tu és o meu Senhor. Aí ele diz no versículo 4, alegrem-se em ti e rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. O Senhor é grande, o Senhor é magnificado, e Ele pode resolver o teu problema. Glória a Deus. O sol está bem na câmera do celular, aí o meu rosto fica falhado. Então Deus, Ele pode resolver o teu problema. Começa louvando. Foca na gratidão. Foca no louvor, porque é Ele quem peleja por você. É Ele quem guerreia as tuas guerras. É Ele quem luta as tuas lutas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amanhã é o Salmo 71, a súplica de um ancião. Amanhã a gente vai ver como é que um idoso ora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E com o nosso devocional de hoje é Viva em Paz. O versículo é João capítulo 16, verso 33, que diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo o seguinte, sou eu que pelejo por vocês e eu já venci. E eu que já venci, posso mudar a sua história, posso resolver o seu problema, posso entrar com graça e com autoridade na tua aflição. Glória a Deus, porque Jesus já venceu. Aleluia! Isso é para a gente ter paz. Porque quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Antes ele disse, eu disse isso, para que em mim vocês tenham paz. O que Jesus está dizendo, que não importa a luta, a aflição, o problema, o que você estiver passando, no Senhor você pode ter paz em meio às guerras, em meio às lutas. Aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. Bom dia, minha mãe, benção, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Edinara. Bom dia, evangelista Pinheiro Carvalho, meu amor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Vamos para o nosso devocional. Se existe uma certeza que podemos ter na vida, é de que em algum momento nós teremos aflições. Todos nós, irmãos. Pode ter o dinheiro que tiver, pode viver na melhor casa, pode ter a melhor saúde. Tem uma hora que a gente passa por aflição. Às vezes uma aflição por um filho, às vezes uma aflição por algo que a gente não tem o controle, às vezes uma aflição emocional, por algo que está tudo bem, mas a gente está aflito. A gente não sabe explicar o porquê e causa mais aflição. Uma hora ou outra, todos nós vamos passar por aflições. Não se trata de ser pessimista, não é isso. Mas sim de encarar a realidade da vida com maturidade e com força para superar. A gente precisa ter esse entendimento. A gente não vive no mar de rosas, só nas canções, somente nos romances e talvez nos filmes. Você viva num mar de rosa constante. Mas na vida a gente passa por luta. Como eu sempre digo aqui, a gente mata um leão por dia. Todo dia a gente tem uma guerra para vencer. Nem que seja uma guerra de enfrentar a nós mesmos. Mas todos os dias a gente tem uma guerra para vencer. E a gente precisa do auxílio do Senhor, como fez Davi no Salmo 70. Precisa reconhecer a nossa pequenez. Eu sou pobre, sou necessitado. Mas o Senhor é quem cuida de mim. O Senhor cuida de você e cuida de mim. Para isso, precisamos nos preparar e nos fortalecer em Deus, principalmente em nossa vida espiritual. Nós temos que abandonar o comodismo, não é também ficar de braço cruzado, esperando as pessoas lutarem por nós. Não! É com a ajuda do Senhor a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia, da vida, dos problemas, das lutas, das dificuldades da família, do trabalho, da igreja, porque em todo lugar a gente passa por problema e por luta. Bom dia, irmã Ivonete, a paz do Senhor. Bom dia, Ângela, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. O fato é que não existe crescimento na zona de conforto. Ninguém cresce sem passar por aflição. Ninguém cresce sem passar por problema. Ninguém cresce sem passar por lutas. São nas lutas que nós somos forjados. São nos problemas e nas aflições que nós crescemos em graça, em conhecimento e em proximidade e intimidade do Senhor. Porque essas lutas nos empurram para perto de Deus. E a gente chegando perto do Senhor, a gente vai buscar mais a Ele, a gente vai ler mais a Sua palavra, a gente vai orar mais. Com isso, a gente vai crescer na graça e no conhecimento. Então, as lutas, as adversidades são para nos tirar da zona de conforto e com isso nos dá crescimento espiritual. Deus deseja que estejamos crescendo e nos desenvolvendo a todo momento. Deus não quer crente anão.
Deus não se alegra de crente não. Você sabia que o nanismo é uma deformidade? Então Deus não quer crentes deformados. É uma deformidade genética. Deus não quer crentes deformados. Deus quer crentes que sejam como Jesus, cheios da graça, do conhecimento e da unção do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, de a imagem e a semelhança de Jesus. Ou seja, somos aprimorados dia após dia por meio de tudo aquilo que nós enfrentamos. Tudo que nós enfrentamos serve para nos aprimorar. Aí somos nós que decidimos crescer ou nos atrofiar. No meio da luta, não busca o Senhor, não lê a sua palavra, aí continua do mesmo jeito, só reclamando, murmurando, aí faz com o povo de Israel morre no deserto. Faz com o povo de Israel. Em vez de crescer, como cresceu Josué e Caleb. Josué se tornou o juiz e líder do povo, Caleb se tornou o general. Cresceram. Ou então faz como o povo. Fica reclamando de tudo, de todos, ninguém presta, todo mundo está errado, só você que está certo, e morre no deserto como o povo de Israel. Você que decide. A luta do dia a dia, ou faz você crescer de glória em glória, de vitória em vitória, ou faz você morrer no deserto. É você quem decide o que você quer para a sua vida. Então, no dia, as lutas do dia a dia que a gente enfrenta é para nos fazer crescer, como diz a canção do Kleber Lucas, para nos fazer crescer e entender que Deus tem o seu tempo para todas as coisas na nossa vida. Isso quer dizer que nossa paz não está atrelada às circunstâncias. Nossa paz não depende de circunstâncias. Nós temos que sentir paz em meio à aflição. Foi isso que Jesus ensinou. Eu vos disse isso para que tenham paz. Paz em mim mesmo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo, quem vai dar a paz a vocês, já venceu. Então você não precisa se preocupar. Você não tem que estar aflito com coisa nenhuma. Coloca diante de mim. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, é ele. Tem cuidado de vós. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. É Ele que supre cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus e nosso Senhor, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 28. É nele que nós podemos todas as coisas. É Ele quem nos fortalece, como diz em Filipenses 4, 18. Então é o Senhor, é Ele quem faz. Isso quer dizer que a nossa paz não está atrelada à circunstância. No Salmo 34, no verso 19, nós lemos o seguinte: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor os livra de todas. Pode vir a adversidade que vier, o Senhor os livra. Esse versículo, irmão, foi o meu alimento diário durante a pandemia. Eu tive uma Covid muito forte. Eu não fui para o hospital. Eu ligava para o meu cunhado, ele me dava as instruções, eu ia seguindo as instruções dele, que ele é médico, e eu ia seguindo as instruções dele. Mas foi muito forte. Se eu tivesse ido para o hospital, eu tinha sido entubada. E vocês podem ter certeza que talvez eu não tivesse voltado. Pelas minhas comorbidades que o meu corpo físico tem, e por tudo que eu senti quando eu estava com a Covid. Eu quase não fico boa da Covid, mas o Senhor me livrou de todas as minhas aflições. Esse versículo do Salmo 34, esse versículo 19, foi o meu, como é que eu posso dizer, refúgio. Todos os dias eu li esse versículo, e um outro do Salmo 57 também que eu lia todos os dias, que diz que o justo não tem medo de tempestade nem de dia mau, porque o Senhor está com ele. Então todos os dias eu tomava posse dessa palavra. Você consegue enxergar a beleza dessa promessa? Que o justo passa por adversidade, por muitas, mas o Senhor os livra de todas. É o Senhor que o livra de todas as adversidades. Nós temos que ser intencionais na nossa busca com Deus. Nós precisamos entender, ter intenção naquilo que nós fazemos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é verdadeira. Quando ele diz que ele livra, é porque ele livra mesmo. E a gente precisa crer nisso. Aleluia! Podemos ter a certeza de que receberemos o livramento do Senhor quando nós cremos no que está escrito na sua palavra. Irmão, não é para ler como ler jornal. Não é para ler como ler qualquer outro livro. Não, é para ler como uma verdade absoluta. A Bíblia ela é a verdade absoluta. Ela não sofre por mutação. Ela é atemporal. Ela serviu para ontem, ela serve para hoje, ela vai servir para amanhã. Então leia a palavra de Deus como sendo uma verdade para a sua vida. Se você fizer isso, você vai ver, sua vida vai mudar. As circunstâncias podem até não mudar, mas como você vai enfrentar as circunstâncias, vai mudar a sua vida. Aleluia!
Você percebe que há diversas promessas incríveis a respeito do cuidado e do amor de Deus na sua palavra? Mas você só vai conhecer essas promessas se você ler. Se você não ler, você vai ficar só com o que os outros dizem. Leia a Bíblia, leia sistematicamente. Não pegue um versículo isolado. Leia sistematicamente, como nós estamos fazendo aqui. Nós já lemos o livro de Gênesis aqui no nosso devocional. Nós já lemos o livro de João. Nós já lemos... Esqueci o outro agora, mas nós já estamos terminando Esdras, falta só um capítulo. Nós já estamos no Salmo 70, quer dizer, nós já lemos 70 salmos. E a partir de quarta-feira nós vamos começar o livro de Efésios, depois nós vamos começar o livro de Filipenses. E assim a gente vai lendo sistematicamente, a gente vai aprendendo texto e contexto, e a gente vai entendendo o que Deus tem para a nossa vida. Faça isso. Leia a Bíblia. Ela tem milhares de promessas para a sua vida. Independentemente do que eu e você venhamos a enfrentar, precisamos ter convicção de que jamais estaremos sozinhos. Essa convicção deve ser enraizada em nosso coração. Isso deve ser constante na hora da luta, na hora da aflição. Você tem que lembrar, o Senhor está comigo, eu não estou só. E o Salmo 34 me diz que Ele... Pode vir a circunstância que vier, a aflição que vier para a minha vida, Ele me livra de todas. Ele me livra de todas. E precisa tomar posse disso. Crer. Ser uma verdade absoluta na sua vida. Ainda que as circunstâncias contrárias surjam, não permita que essas circunstâncias abalem a sua fé. Permaneça com a sua fé inabalável. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a convicção das coisas que não se veem, daquilo que ainda nem existe. Você já tem fé que vai acontecer. Aleluia! Entregue-se sem reservas e saiba que tudo que você precisa, você vai encontrar ao alicerçar a sua vida no Senhor. Quando você alicerça, coloca o Senhor como a base, aí você cresce em cima do Senhor, você vai ver que tudo na sua vida será fácil de resolver quando você tem a sua vida alicerçada em Deus. Entenda que a verdadeira paz não está relacionada a não enfrentar dificuldades, a não ter problemas, a não ter guerras, a não ter dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade conjugal. Não, não é nada disso. A verdadeira paz está em descansar no Senhor em meio à tempestade. Jesus nos ensinou isso quando Ele estava na tempestade dentro do barco. Ele chega para os discípulos e diz, pega o barco, passamos para o outro lado. No meio do mar, Jesus pega um travesseiro, vai para a proa do barco, se deita e dorme. Cansado, sabendo quem ele era, sabendo quem era o Pai, dorme tranquilo. Começa uma tempestade. Os discípulos começam a se desesperar. Eles se desesperam tanto que quando eles vão acordar Jesus, eles dizem assim para Jesus, não te incomodas que nós pereçamos? Olha a acusação que os discípulos fazem para Jesus. Eles dizem, tu não te incomoda, tu não se importas. Porque essa é a nossa acusação, é semelhante a Marta. Quando está trabalhando sozinha, Maria está lá nos pés de ela, chega para Jesus, tu não te importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Porque é assim, quando nós estamos em meio a uma luta, uma dor, a gente olha para Deus, Deus não está vendo não o que nós estamos passando. Nós somos assim, nós não confiamos, nós acusamos. Aí os discípulos dizem, não te importas que nós pereçamos. Jesus olha para aqueles homens e diz, homens de pouca fé, vocês ainda não têm fé. Tinha acabado de multiplicar pão, Jesus. Tinha acabado de pegar 5 pães, 2 peixes, alimentado 5.000 pessoas, homens fora mulheres e crianças, e ainda tinha sobrado 12 cestos. Eles tinham acabado de ver isso. No entanto, eles não colocam a fé em ação. Irmãos, a fé só é fé na hora da aflição. Fé quando tudo está bem, dizer, eu creio, eu acredito. Isso não é fé não, irmãos. Isso é só palavras de afirmação da sua boca. Fé é no meio da luta, no meio da tempestade. Você crê que Jesus está no barco. Se Ele está no barco, você pode descansar nele. Jesus disse, vocês ainda não têm fé? Jesus olha para aquela tempestade, para aquele vento. Só faz dizer, acalma-te, vento. Acalma-te, mar. E a Bíblia diz que tudo se torna bonança. Você sabia que esse teu problema aí não é nada diante do Senhor? O Senhor simplesmente diz, acalma-te, problema.
vai-te embora. Está resolvido. Você só precisa ter fé. Só precisa descansar nele. Ter paz em meio à aflição. Eu vos disse isso, para que em mim vocês tenham paz. Esse é o objetivo de Jesus ao dizer que nós devemos ter aflição. É que no meio da aflição a gente precisa ter paz nele. No meio da tempestade a gente precisa descansar nele. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Descanse no Senhor. Entrega a ele. O Salmo 37, verso 4 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te também no Senhor e ele dará o que deseja o teu coração. Descansa, pois, no Senhor. Descansa no Senhor. É Ele que faz. É Ele que vai pelejar as tuas guerras e as tuas pelejas. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra aí diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar por você, para que você receba do Senhor nesta manhã aquilo que você está necessitando. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer por mais um devocional, Senhor. Por mais uma palavra que tu nos confronta, nos orienta e nos ensina a sermos totalmente dependentes de ti. Tu mesmo, Jesus, disseste a nós: sem mim, nada vocês poderão fazer. E nós declaramos nesta manhã, Senhor, sem ti, oh Jesus, sem ti, nada nós podemos fazer. Mas em ti, Senhor, nós podemos todas as coisas, porque tu nos fortalece. Tu és aquele que nos auxilia nas horas difíceis. Tu és o socorro presente na hora da tribulação. Tu és, Senhor, o nosso advogado. Tu és aquele que advoga as nossas causas. Tu és aquele, Senhor, que enche de ignomia, aquele que olha para nós e diz: bem feito. Tomara que aconteça mais. Tu és aquele que vê também essas coisas. Peleja por nós e nos ajuda. Continua conosco, nos abençoa, nos dá um final de semana cheio da tua presença. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A paz do Senhor a todos vocês. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Conceda um final de semana cheio da sua presença. Compartilhe esse vídeo com alguém. Envia para alguém. Abençoa a vida de alguém. Pode alguém que você conhece, perto de você, está passando por uma aflição. E esta palavra vem como um auxílio ao coração dessas pessoas. Por isso, compartilhe com alguém. Deixa o teu comentário no feed. E Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Beijo.